O estúdio estava pronto. O cenário, cuidadosamente montado, misturava a sofisticação de um programa intelectual com o clima de um embate político-cultural. As luzes se ajustavam gradualmente, criando um ambiente dramático. Mas o que realmente chamava a atenção não era a produção. Era o encontro entre duas figuras completamente opostas na cultura brasileira. De um lado, Caetano Veloso, ícone da música popular brasileira, um dos maiores expoentes da Tropicália e voz ativa do progressismo no país. Intelectualizado sensível às questões sociais e defensor de pautas progressistas, Caetano não era apenas um artista, mas um símbolo da resistência cultural da esquerda brasileira. Do outro lado, Nicolas Ferreira, jovem deputado conservador direto e combativo, que há anos se posicionava contra o domínio cultural da esquerda. Representante de uma nova geração política, ele via figuras como Caetano não apenas como artistas, mas como agentes de uma hegemonia cultural que se perpetuava no Brasil há décadas. O mediador ajustou os papéis à sua frente, respirou fundo e anunciou: Senhoras e senhores, bem-vindos a um dos debates mais esperados dos últimos tempos. De um lado, Nicolas Ferreira, deputado federal e uma das principais vozes do conservadorismo no Brasil. Do outro, Caetano Veloso, ícone da MPB e intelectual progressista. Hoje, discutiremos um tema central: a cultura brasileira está sendo manipulada. A câmera cortou para Caetano, que sorriu levemente, demonstrando confiança. Ele já enfrentara embates ideológicos, antes sabia como transformar suas palavras em poesia e como envolver a audiência. Boa noite. O que me traz aqui hoje não é uma disputa política, mas uma discussão sobre a alma do Brasil. A cultura não pode ser aprisionada a dogmas ou ideologias. Ela deve ser livre, viva, pulsante. Do outro lado, Nicolas Ferreira manteve sua postura firme, encarando o artista com um olhar seguro. Ele não via Caetano apenas como um músico renomado, mas como um representante da elite cultural, que, segundo ele, dominava o imaginário nacional há décadas. Boa noite. Quando falamos em cultura livre, precisamos perguntar livre para quem o que vemos hoje no Brasil. Não é uma cultura aberta a todos, mas uma hegemonia onde apenas um lado pode se expressar sem censura. Se a cultura é viva, porque o conservadorismo nunca tem espaço na MPB, no cinema ou no teatro. A provocação de Nicolas fez com que Caetano arqueasse as sobrancelhas por um breve instante, avaliando a estratégia do adversário. O mediador percebeu que o embate seria intenso e seguiu com a primeira pergunta. A cultura brasileira é de fato dominada por uma visão progressista. Existe um monopólio ideológico na arte. Caetano foi o primeiro a responder. Ele cruzou as pernas com tranquilidade, ajeitou o microfone e começou. A arte nunca pode ser monopólio de ninguém. A cultura brasileira sempre foi plural, diversa e contestadora. Se algumas vozes conservadoras não encontram espaço, talvez seja porque não se conectam com o que a arte realmente representa: liberdade e transformação. A resposta veio carregada de sutileza. Ele não negava o domínio progressista, mas insinuava que esse domínio era natural, não imposto. Nicolas, sem perder tempo, pegou o microfone e rebateu. Se a arte fosse tão livre assim, professor Olavo de Carvalho teria sido tão exaltado quanto Paulo Freire. Se o conservadorismo tivesse espaço na cultura, o teatro e o cinema não seriam dominados por roteiros militantes. O senhor diz que a arte se conecta com o povo, mas por que sempre vemos os mesmos artistas sendo financiados pelo governo? Isso não é liberdade, é aparelhamento. O clima esquentou de imediato. Caetano sorriu, inclinou-se para a frente e respondeu com leve ironia. Meu caro, a cultura é como o vento, vai para onde encontra ressonância. Se certas ideias não ganham espaço, talvez seja porque o público não as quer. O Estado pode até incentivar, mas quem determina o sucesso da arte é o povo. Nicolas não deixou passar. O povo não pode escolher o que não conhece. Quando só um lado tem visibilidade, o que estamos vendo não é uma escolha livre, mas um filtro imposto. O mediador percebeu que o debate já estava pegando fogo logo no início e decidiu intervir. Vamos aprofundar essa questão. Caetano, Nicolas,
A cultura deve ser um reflexo da sociedade ou um agente de transformação. O artista deve ser neutro ou engajado. O mediador sabia que o embate se intensificaria a partir dali e fez questão de conduzir a discussão para um ponto ainda mais profundo. Vamos aprofundar essa questão. Caetano Nicolas, a cultura deve ser um reflexo da sociedade ou um agente de transformação. O artista deve ser neutro ou engajado. Caetano Veloso ajeitou o microfone e sorriu levemente, como se já esperasse essa pergunta. Sua voz manteve o tom suave e melodioso, mas suas palavras eram afiadas como lâminas. A arte nunca é neutra. O artista não é uma máquina que apenas reproduz a realidade, ele interpreta, questiona, provoca. A cultura tem o papel de nos tirar da zona de conforto, de nos fazer enxergar além. Quando dizem que a arte tem um viés progressista, na verdade estão dizendo que a arte está acompanhando o movimento do mundo. E isso assusta aqueles que querem manter as coisas como eram. Nicolas não se mexeu, mas seus olhos se fixaram diretamente no rosto de Caetano. Ele esperou o silêncio tomar conta do estúdio antes de responder. Caetano, o problema não é a arte questionar, provocar ou transformar. O problema é que essa transformação só acontece em uma direção. Quando a arte questiona a fé cristã, é aclamada. Quando ridiculariza valores conservadores, é financiada pelo Estado. Mas se um artista decide questionar a agenda progressista, ele é cancelado, perseguido e taxado de reacionário. Isso não é liberdade, é controle cultural. A resposta gerou murmúrios na plateia. Alguns assentiam, outros franziram a testa em reprovação. O embate estava claro de um lado. A visão da arte como um motor do progresso do outro, a crítica de que esse progresso era seletivo e tendencioso. Caetano, experiente em debates, percebeu que Nicolas estava se posicionando não apenas como político, mas como alguém que queria questionar a hegemonia cultural. Então decidiu elevar o tom. Meu caro, a arte nunca foi imparcial nem na Idade Média, nem no Renascimento, nem na Tropicália. O senhor fala de censura, mas se esquece de que artistas de verdade sempre foram perseguidos pelo poder. Durante a ditadura, por exemplo, músicos, cineastas e escritores foram exilados, presos, silenciados. Hoje qualquer um pode dizer o que pensa. E se o público não gosta, isso faz parte da liberdade de escolha. Nicolas sorriu discretamente e balançou a cabeça. Caetano, o senhor cita a ditadura, mas convenientemente ignora que hoje há uma nova forma de censura. Não é a censura militar, é a censura cultural. Você pode não ser preso, mas perde contratos, perde espaço na mídia, é boicotado. E tudo isso promovido por uma elite progressista que se diz defensora da democracia, mas não tolera a divergência. O mediador percebeu que o debate estava atingindo um novo nível de tensão e lançou uma pergunta ainda mais provocativa. Nicolas, o senhor mencionou financiamento estatal. O senhor acredita que o Estado interfere na cultura? Caetano, o senhor acha que artistas conservadores são realmente excluídos? Dessa vez, Nicolas respondeu primeiro. A cultura no Brasil foi sequestrada pelo Estado. Durante décadas, artistas progressistas receberam incentivos, patrocínios e espaço na mídia, enquanto vozes conservadoras eram marginalizadas. O senhor Caetano teve sua carreira impulsionada por patrocínios estatais. Se a cultura fosse realmente livre, por que nunca houve um grande festival financiado pelo governo para artistas conservadores? Por que livros de direita nunca foram exaltados nas universidades? Porque o Estado tomou um lado, e esse lado não é o do povo. A acusação foi direta, e Caetano Veloso pela primeira vez inclinou-se para a frente, demonstrando um leve incômodo. Ele respirou fundo e respondeu com um tom ligeiramente mais sério. Meu caro, a cultura não precisa do Estado para existir, mas o Estado pode incentivar a cultura. A Lei Rouanet e outros mecanismos de fomento não escolhem um lado ideológico, escolhem projetos que fazem sentido artisticamente. O que acontece é que a arte progressista sempre dialogou melhor com o público, porque a arte é por essência contestadora. Nicolas não deixou passar. Então o senhor está dizendo que o Estado financia apenas um tipo de pensamento, porque esse pensamento é mais artístico. Isso não é uma justificativa,
É uma confissão. O senhor acabou de admitir que há uma preferência ideológica no financiamento cultural. Se o público realmente tivesse liberdade para escolher, veríamos uma diversidade maior de vozes. Caetano abriu um leve sorriso, cruzou os braços e fez um breve silêncio antes de continuar. Meu caro arte boa, sobrevive ao tempo. Se não há artistas conservadores de destaque, talvez seja porque suas ideias não ressoam com as emoções humanas. Arte é sobre emoção, sobre alma, sobre humanidade. Não se trata de um complô para excluir ninguém. Nicolas imediatamente rebateu. Ou talvez seja porque quem ousa discordar da elite cultural é silenciado antes mesmo de ter a chance de ser ouvido. O clima estava mais pesado. Nos bastidores, os produtores já discutiam o impacto que o debate teria no público. As redes sociais já estavam repletas de trechos da entrevista com conservadores, comemorando a firmeza de Nicolas, e progressistas, exaltando a eloquência de Caetano. O mediador interveio antes que o debate escalasse ainda mais. Senhores, vamos direcionar essa discussão para um ponto prático. Qual é o verdadeiro papel do artista na sociedade? Ele deve ser um porta-voz de mudanças políticas ou apenas um reflexo da cultura popular? A próxima fase do debate prometia ser ainda mais intensa. O embate já havia ultrapassado o nível de um simples debate. O estúdio estava carregado, os bastidores ferviam com a repercussão instantânea do programa nas redes sociais. O mediador percebeu que não havia mais como conter a intensidade da discussão e decidiu lançar uma pergunta que poderia elevar ainda mais a tensão. Senhores, qual é o verdadeiro papel do artista na sociedade? Ele deve ser um porta-voz de mudanças políticas ou apenas um reflexo da cultura popular? Caetano Veloso respirou fundo antes de responder. Seu olhar estava fixo na câmera e sua voz soava com a mesma cadência poética que fazia dele um ícone da MPB. O artista é um espelho do seu tempo. Não há como separar a arte da política, porque a arte nasce do caos da insatisfação do desejo de transformação. Desde a Grécia Antiga, a cultura esteve ligada à sociedade e às suas lutas. Quando uma canção questiona um governo ou uma peça teatral provoca o público, isso não é militância vazia, é a arte cumprindo seu papel. Ele fez uma pausa breve olhando para Nicolas antes de continuar. O problema é que alguns querem domesticar a arte e transformá-la em algo inofensivo sem provocações. Mas a arte que não incomoda não é arte, é propaganda. A resposta foi recebida com murmúrios de aprovação em parte da plateia. Mas Nicolas Ferreira não parecia impressionado. Ele ajeitou a postura e, sem rodeios, rebateu. Caetano, eu concordo que a arte tem um papel social, mas existe uma diferença entre arte e ativismo político disfarçado de cultura. O que vemos hoje não é apenas um artista expressando sua visão de mundo. É um sistema onde qualquer manifestação cultural que não siga a cartilha progressista é excluída. A arte não pode ser monopolizada por um grupo que se acha dono da verdade. O tom de Nicolas foi direto, sem os floreios característicos de Caetano. Ele estava ali para confrontar, não para dançar em metáforas. Caetano arqueou as sobrancelhas, cruzou as pernas e sorriu levemente, como quem refletia sobre a resposta. Então respondeu com um tom provocativo. Meu caro, a arte é livre. Se ideias conservadoras não florescem no cenário artístico, talvez seja porque elas não ressoam com o público. O senhor fala em exclusão, mas onde estão os grandes artistas conservadores? Onde estão as músicas, as peças de teatro e os filmes que trazem essa visão? Se eles não existem, talvez seja porque não há demanda para isso. Nicolas não hesitou em responder. Eles existem, Caetano, mas são silenciados antes mesmo de terem a chance de serem ouvidos. Se um músico ousa questionar a hegemonia progressista, ele é boicotado. Se um cineasta quer contar uma história conservadora, não recebe financiamento. O senhor diz que a arte é livre, mas por que só um lado tem espaço para se expressar? O argumento foi um golpe direto. Caetano descruzou as pernas, inclinando-se levemente para frente. Meu caro, ninguém está proibindo ninguém de fazer arte. O que acontece é que na história da humanidade a arte sempre andou ao lado do pensamento libertário. A MPB, o cinema novo, o modernismo,
Tudo isso veio de um desejo de quebrar barreiras de transcender. Nicholas soltou um leve riso irônico antes de responder. Então quer dizer que a arte só pode ser válida se for libertária. Isso significa que qualquer expressão artística que celebre valores tradicionais não tem lugar na cultura. Se isso não for uma forma de censura, eu não sei o que é. A resposta gerou reações imediatas. Parte da plateia murmurou, outras pessoas acenaram em concordância. O mediador percebeu que o debate estava em seu ponto mais acalorado. Então ele lançou uma pergunta ainda mais explosiva. Se a cultura tem um papel político, até que ponto o Estado deve interferir? Deve haver incentivo público para artistas, ou o mercado deve decidir sozinho quais vozes prosperam? Dessa vez, Nicholas respondeu primeiro. O Estado não pode ser o patrocinador de uma única ideologia. O dinheiro público deve servir ao povo, não a uma elite cultural que se acha superior. Se a cultura deve ser livre, então que seja realmente livre, sem interferência do governo, para promover uma visão específica enquanto exclui outras. Caetano imediatamente rebateu. Mas o Estado não interfere na arte escolhendo lados. Ele incentiva a cultura, porque sem isso, muitas expressões artísticas sequer existiriam. O teatro, a literatura, o cinema. Tudo isso precisa de apoio para sobreviver. Se deixarmos apenas o mercado decidir, ficaremos reféns de interesses comerciais e a cultura será reduzida a entretenimento descartável. Nicholas contra-atacou na hora. O senhor diz que o Estado não escolhe lados. Então por que os artistas que recebem incentivo público são sempre os mesmos? Porque nunca há um conservador representando o Brasil em festivais internacionais? Porque a arte que celebra valores tradicionais nunca é incentivada? Isso não é pluralidade, é monopólio. O estúdio ficou em silêncio por um momento. Caetano fez uma pausa antes de responder. Nicholas, a cultura é uma força espontânea. O que sobrevive é o que tem valor. O Estado pode incentivar, mas quem decide o que fica é o tempo. Se as ideias que o senhor defende fossem tão poderosas, talvez já estivessem dominando o cenário artístico. O fato de isso não acontecer pode significar que elas simplesmente não dialogam com a alma brasileira. Nicholas manteve o olhar fixo em Caetano e respondeu com firmeza. Ou talvez signifique que quem tenta trazer uma visão diferente é sufocado antes mesmo de ter a chance de ser ouvido. O clima estava no auge. O mediador percebeu que o debate já havia atingido um ponto crítico. Nos bastidores, os produtores estavam inquietos, cientes de que esse embate se tornaria um dos mais comentados do ano. O mediador, vendo que precisava direcionar a discussão para um desfecho momentâneo, antes do próximo bloco, lançou a próxima questão. Senhores, estamos falando de cultura, mas e a política? O Brasil precisa de um governo que regule a cultura, ou a cultura deve se desenvolver livremente, sem nenhuma interferência política? O próximo bloco prometia ser o mais decisivo do debate. Nicholas Ferreira e Caetano Veloso estavam no centro de um embate que transcendia o estúdio e se espalhava pelo Brasil. As redes sociais ferviam, os trending topics eram dominados por discussões sobre cada resposta, cada provocação, cada argumento. O mediador, ciente de que o programa já havia se tornado um fenômeno, lançou uma pergunta que poderia definir os rumos finais do confronto. Senhores, estamos falando de cultura, mas e a política? O Brasil precisa de um governo que regule a cultura. Ou a cultura deve se desenvolver livremente, sem nenhuma interferência política? Dessa vez, Caetano Veloso respondeu primeiro. A cultura é um organismo vivo. Ela não precisa de uma tutela rígida, mas tampouco pode ser abandonada à mercê do mercado. A arte não pode ser refém de interesses puramente comerciais, porque nem tudo que tem valor cultural é rentável. Se o Estado não incentivar a cultura, quem o fará? Caetano fez uma breve pausa antes de continuar ajustando o microfone. A música, o cinema, a literatura. Tudo isso molda a identidade de um povo. E gostem ou não, a política sempre esteve presente na cultura. O problema não é o governo incentivar a arte, mas sim a tentativa de silenciá-la quando ela incomoda. Nicholas Ferreira esperou pacientemente. Ele já previa que Caetano tomaria esse caminho.
Quando Caetano terminou sua fala, Nicolas tomou a palavra sem hesitar. Professor, o problema não é o governo incentivar a cultura, mas sim quando ele decide que apenas um tipo de cultura merece ser incentivado. Se há diversidade cultural porque só um lado recebe financiamento, porque os filmes financiados sempre promovem a mesma agenda. Isso não é apoio à cultura, é aparelhamento ideológico. O impacto da resposta foi imediato. Caetano pela primeira vez demonstrou um leve incômodo. Ele sabia que Nicolas tocara em um ponto sensível. O mediador percebeu que aquele era o momento decisivo e decidiu pressionar ainda mais. Caetano, Nicolas afirmou que há um aparelhamento ideológico na cultura. O senhor concorda que há uma tendência progressista no meio artístico? Caetano sorriu, mas sua expressão estava mais séria do que antes. O que Nicolas chama de aparelhamento, eu chamo de evolução natural da sociedade. A cultura avança. Com o tempo e as ideias progressistas estão no centro desse avanço, porque representam liberdade, inclusão e diversidade. Se o conservadorismo não encontra tanto espaço na arte, talvez seja porque ele olha mais para trás do que para frente. O argumento foi recebido com aplausos por parte da plateia, mas Nicolas não hesitou em contra-atacar. Professor, o senhor diz que o conservadorismo olha para trás, mas essa é uma narrativa conveniente. O verdadeiro problema é que o progressismo tomou o controle da cultura e rotula qualquer visão diferente como antiquada ou extremista. Isso não é progresso, é um monopólio cultural. O impacto da resposta foi devastador. Caetano se ajeitou, na cadeira cruzou os braços e respirou fundo antes de continuar. Meu caro, a cultura não pode ficar presa a um passado que já não representa a maioria. A juventude está cada vez mais conectada com novas ideias, com novas formas de ver o mundo. Se o conservadorismo não atrai os jovens, talvez o problema esteja no conservadorismo e não na cultura. Nicolas sorriu de leve como se já esperasse essa argumentação. Caetano, o senhor fala em juventude, mas quem está realmente representando os jovens, os influenciadores conservadores, são os que mais crescem na internet. O que isso significa? Que há uma nova geração que rejeita esse domínio progressista sobre a cultura. As redes sociais quebraram o monopólio da grande mídia e isso assusta aqueles que sempre tiveram o controle da narrativa. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Caetano Veloso respirou fundo antes de responder. Meu caro, redes sociais são passageiras. Um livro, uma música, um filme. Isso fica para a história. O que vale é o que sobrevive ao tempo. E até hoje as ideias que transformaram o mundo não vieram do conservadorismo, mas da ousadia da contestação, da coragem de romper padrões. Nicolas aproveitou a deixa para encerrar o argumento. Professor, eu concordo que o que sobrevive ao tempo é o que realmente importa. Mas o senhor sabe o que sempre sobreviveu: a família, a fé, a liberdade. O que o senhor chama de romper padrões muitas vezes é apenas destruir pilares fundamentais da sociedade. E o que estamos vendo agora é que o povo não aceita mais isso. O debate atingiu seu auge. Os bastidores estavam em frenesi, os produtores já recebiam relatórios sobre a explosão do debate nas redes sociais. O mediador, percebendo que era hora de direcionar a conversa para um desfecho, lançou uma última provocação antes do encerramento. Senhores, última pergunta antes da conclusão. Quem está vencendo essa batalha cultural no Brasil? O futuro será conservador ou progressista? A resposta de cada um poderia definir a impressão final do público. Caetano sorriu, olhou para a câmera e respondeu. A cultura sempre avança. O futuro pode ter momentos de resistência, mas no fim o progresso sempre vence. Nicolas, sem hesitar, olhou fixamente para a câmera e respondeu com firmeza. O futuro não pertence a uma elite cultural. Ele pertence ao povo. E o povo já está despertando. O estúdio ficou em silêncio absoluto por alguns instantes. O mediador percebeu que o desfecho do programa já estava selado. Agora o que restava era a reação do público e da mídia. O estúdio estava carregado de tensão. Nicolas Ferreira e Caetano Veloso estavam no auge do embate, cada um defendendo sua visão com convicção sem recuos. O mediador, vendo a intensidade da discussão,
lançou a pergunta mais esperada da noite. Quem está vencendo essa batalha cultural? No Brasil, o futuro será conservador ou progressista? A pergunta pairou no ar por alguns instantes, como se o próprio ambiente aguardasse a resposta. Caetano Veloso foi o primeiro a falar. Seu tom era confiante, quase paternal. O progresso sempre vence. Não há sociedade que tenha avançado regredindo. A história nos ensina isso. Podemos ter períodos de resistência, de tentativas de frear, o inevitável, mas no fim, o que transforma o mundo não é o medo do novo, e sim a coragem de abraçá-lo. A resposta veio com o peso de um artista que havia testemunhado décadas de mudanças culturais e políticas. Mas Nicolas Ferreira não se intimidou. Ele respirou fundo e respondeu de forma direta e incisiva. Professor, sua fala parece bonita, mas ignora um fato: nem toda mudança é para melhor. Progresso não é sinônimo de destruir raízes, cultura e valores. O povo brasileiro está percebendo que muitas dessas transformações foram empurradas goela abaixo sem o seu consentimento. O verdadeiro progresso não é abandonar o que funciona, mas resgatar o que foi perdido. A resposta foi como um choque. Parte da plateia murmurou enquanto outros assentiram. Caetano ajeitou o microfone, cruzou as pernas e sorriu levemente, como quem já previa o contra-ataque. Meu caro, se as mudanças fossem impostas, elas não seriam aceitas. O senhor fala em valores, mas a cultura não é estática. O Brasil de 50 anos atrás não é o mesmo de hoje, e isso é bom. A verdadeira força de uma nação está na sua capacidade de se reinventar. Nicolas rebateu imediatamente. Então, professor, quer dizer que tudo o que é novo é automaticamente bom? O senhor realmente acredita que uma sociedade pode prosperar se cortar suas raízes? Que destruir símbolos, reescrever a história e desvalorizar a família é um caminho sustentável? O que estamos vendo hoje não é evolução. É um experimento social onde quem questiona é silenciado. O mediador percebeu que estava diante do momento mais quente do debate. Nos bastidores, os produtores já discutiam a repercussão massiva nas redes sociais. O mediador, aproveitando o embalo, pressionou ainda mais. Nicolas, o senhor fala sobre valores, mas qual é o maior perigo para a cultura brasileira hoje? E Caetano, qual o maior risco para a liberdade artística? Nicolas respondeu sem hesitar. O maior perigo para a cultura brasileira hoje é a destruição da identidade nacional. Querem transformar o Brasil em um país sem história, sem raízes, sem princípios sólidos. A mídia e as universidades tentam convencer as pessoas de que ser conservador é ser retrógrado. Isso não é debate, é manipulação. Caetano, agora sem sorrisos, respondeu com um olhar mais sério. O maior risco para a liberdade artística é a censura disfarçada de moralismo. Quando um governo decide o que pode ou não ser dito, a arte morre. E infelizmente estamos vendo tentativas de controlar a cultura em nome da moralidade. Nicolas, vendo que Caetano havia caído na armadilha, retrucou com um golpe final. Professor, quem realmente controla a cultura hoje são os conservadores ou a elite progressista. Quem decide quais filmes são produzidos, quais músicas tocam nos festivais. Quem controla a narrativa na mídia. O verdadeiro risco para a liberdade não vem do conservadorismo, mas de quem já domina o sistema e quer calar qualquer oposição. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Caetano respirou fundo, ajeitou os óculos e respondeu, tentando manter a serenidade. Meu caro, a arte sempre encontra um caminho. Mesmo em tempos difíceis, mesmo quando há tentativas de repressão, a cultura sobrevive. O Brasil já passou por períodos onde tentaram calar os artistas e sempre saímos mais fortes. A história nos ensina que ninguém consegue sufocar a arte por muito tempo. Mas Nicolas não deixou barato. A diferença, professor, é que agora a censura vem justamente daqueles que sempre disseram lutar contra ela. Os mesmos que falavam em liberdade de expressão hoje querem regular o que pode ou não ser dito. Querem definir o que é arte, o que é cultura e quem pode falar. Mas isso está mudando. O povo já percebeu o jogo. O mediador entendeu que aquele era o ápice do debate. Ele fez uma pausa dramática e anunciou: Senhores, estamos chegando ao fim do nosso programa.
Agora gostaria de pedir que cada um desse sua última mensagem ao público sobre o futuro da cultura no Brasil. Caetano Veloso respirou fundo e olhou diretamente para as câmeras. O Brasil é um país de criatividade infinita. Nossa cultura é resistência, é liberdade, é a voz do povo. Nada pode calar a arte e o futuro pertence a quem ousa sonhar, inovar e se reinventar. Nicolas Ferreira, por sua vez, olhou fixamente para a câmera e encerrou com firmeza. O Brasil precisa de um resgate cultural. Não podemos perder nossas raízes, nossa identidade, nossos valores. O futuro não pertence a uma elite que tenta nos dizer o que pensar. O futuro pertence ao povo brasileiro que está acordando e começando a retomar sua própria história. O programa havia chegado ao fim, mas o impacto estava apenas começando. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares tensos, cientes de que o programa se tornaria um dos mais assistidos e debatidos do ano. As redes sociais explodiram instantaneamente. Hashtags começaram a viralizar. Os principais portais de notícias rapidamente publicaram manchetes polarizadas. Nicolas Ferreira expõe a manipulação cultural no Brasil. Caetano Veloso dá uma aula sobre a liberdade da arte. Os vídeos, com os momentos mais tensos do debate, começaram a se espalhar rapidamente. Influenciadores políticos, jornalistas e artistas entraram na discussão tomando lados e gerando ainda mais engajamento. A guerra cultural não havia terminado ali. Agora ela estava nas mãos do público. O debate havia terminado, mas seu impacto estava longe de esfriar. Assim que as câmeras foram desligadas, o estúdio virou um verdadeiro campo de guerra. Produtores discutiam sobre os cortes mais polêmicos que seriam divulgados, enquanto assessores de ambos os lados já preparavam estratégias para lidar com a repercussão massiva. Mas o verdadeiro embate não estava mais no programa, estava nas redes sociais. Os vídeos com os momentos mais tensos se espalhavam como fogo. Em poucos minutos, o debate já era o assunto mais comentado do país. Os portais de notícias reagiram imediatamente com manchetes opostas. Nicolas desmonta Caetano e expõe a manipulação cultural no Brasil. Caetano Veloso dá uma aula sobre liberdade e arte contra o conservadorismo. Nos canais de análise política do YouTube, comentaristas debatiam cada argumento. Influenciadores conservadores exaltavam Nicolas pela firmeza, enquanto artistas e intelectuais progressistas elogiavam Caetano pela sua visão histórica. Enquanto isso, Caetano Veloso permaneceu sentado nos bastidores por alguns instantes, observando a movimentação ao seu redor. Ele sabia que esse debate não seria esquecido tão cedo. Nicolas Ferreira, por sua vez, deixou o estúdio convicto de que havia lançado um desafio direto ao domínio progressista na cultura. Agora restava apenas uma pergunta para o público: quem realmente venceu esse debate? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Porque uma coisa é certa, essa guerra cultural está longe de acabar.